Boa noite a todos. Uma alegria novamente estar aqui, podendo compartilhar o tempo e o espaço, essa oportunidade maravilhosa de aprendizagem. Então, nós já vamos começar com as perguntas e as respostas. Tem voluntários, né? Vocês podem fazer as questões, os voluntários vão recolher. Lembrando que as perguntas feitas na noite de hoje têm prioridade sobre as que nós já temos aqui, que não foram respondidas em outras semanas. Eu vou passar a palavra para o José Amaral, que vai responder a primeira questão da noite de hoje. Boa noite, pessoal. E já começa quente, porque a pessoa fala um boa noite só para amaciar, mas gostaria de saber se uma pessoa que cometeu um grave erro, como o aborto, por exemplo, depois de muito tempo diz que já está perdoada, mas que não se arrepende do que fez. É possível ser perdoado e se perdoar sem se arrepender do erro cometido? Cada um é que vai estabelecer esse limite. Eu acho que quando a gente fala de perdão, o perdão de Deus para conosco é incondicional. Jesus ensinou isso em montes de exemplos. Ele ensinou para nós isso. Eu acho que o mais importante, o mais significativo exemplo é quando ele fala, por exemplo, a parábola de um credor incompassivo, sabe? A parábola do credor incompassivo, que é um rei que... O reino de Deus é semelhante a um rei que vai ajustar as contas com seus servos, e tem um servo que chega lá e vai acertar as contas com ele. Aí pergunta para ele qual que era a dívida dele, ele falava que devia, se não me engano, 10 mil talentos ou 100 talentos, mais ou menos isso, 10 mil talentos, eu acho. 10 mil talentos. Só para você ter uma ideia, 10 mil talentos é muito dinheiro, é uma dívida impagável. Um denário, naquela época, era salário de um dia de serviço. E um talento era 60 mil denários. Ou seja, um talento equivalia a 60 mil dias de serviço. Simbolicamente, Jesus estava querendo dizer exatamente o seguinte: era uma dívida impagável. Eu já vi, inclusive, relações de câmbio, né, na internet, eu já vi relações de câmbio, que essa dívida do rapaz era mais ou menos em torno de 3.600 quilos de ouro. 3 toneladas e 600 quilos de ouro. Era a dívida do rapaz. Então, não ia dar conta de pagar mesmo, mas aí ele fez o quê? Ele prostrou-se diante do rei e falou assim: por favor, eu tenho mulher e filhos, e da agora para frente eu prometo que vou me ajustar com o senhor, nem que eu tenha que... Aí o rei, simbolicamente, Deus, o perdoa. Falei: tá ok, sua dívida está perdoada. Aí ele sai. Logo na esquina de baixo, ele encontra uma pessoa que estava devendo para ele alguns denários, que dava para comprar mais ou menos 8 quilos de pão. Essa era a dívida que a pessoa tinha com ele. Pois ele brigou, bateu e ajustou conta e levou o cara no juiz para tentar receber. Está vendo? Simbolicamente, é o seguinte: Deus nos perdoa uma dívida absurda, impagável. E nós não somos capazes de perdoar uma merreca para quem nos deve. O que Jesus quer dizer com isso? Quem que vai saber a medida do seu perdão? Você. Se você acha que já está perdoado, pronto, bate a poeira e segue outra história, outra vida. Mude a sua história.
Agora, o que não dá é para você justificar um erro. Como é que você justifica um erro? Um erro não é possível ser justificado. Porque justificar é fazer ficar justo. Mas é erro. Como é que você vai fazer um erro ficar justo? Então não dá. Ou se perdoa e continua a sua história de vida, e quem vai determinar o perdão ou não é a sua própria consciência. Se está tranquila, significa que você se ajustou às leis divinas. Se ainda não está tranquila, é porque você ainda precisa retornar a se ajustar às leis divinas. Não importa o tamanho do erro, não importa que tipo seja o erro. Tá ok? Boa noite a todos. É bom estar aqui colaborando junto aos conhecimentos da doutrina espírita que tanto nos felicita o caminho. A nossa pergunta aqui é a seguinte: um espírito, na verdade são duas perguntas. Um espírito pode induzir uma pessoa ao suicídio? E a segunda é: existe disputa, brigas entre os espíritos? Então vamos na primeira aqui. Se um espírito pode induzir uma pessoa ao suicídio? Pode sim. A gente deve lembrar que o processo de obsessão espiritual é um processo de indução. Um processo de indução que varia de intensidade de acordo com o grau da obsessão. Portanto, de acordo, se aquela influência ela for muito intensa e encontrar muito acesso no obsediado, o espírito pode levar a pessoa sim ao suicídio. Ali no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele divide o processo de obsessão espiritual em 3 níveis, né? O processo de fascinação, o processo de subjugação e o processo de possessão. Nesse terceiro processo, que é uma dominação praticamente absoluta, é aquilo que André Luiz chama de simbiose, em que os próprios pensamentos do espírito obsessor e do obsediado se mesclam, sem saber de quem é quem. Nesse processo pode haver sim uma condução ao suicídio. Tá? Porque já há um controle quase que absoluto do obsediado. Divaldo Pereira Franco tem uma experiência muito interessante nesse sentido, porque Divaldo, durante muitos anos, sofreu a perseguição espiritual de um sacerdote católico que não aceitou a mudança de postura, a mudança de consciência de Divaldo, que aderiu ao espiritismo. Então começou a perseguir o Divaldo Pereira Franco durante muitos anos, e inclusive quase conduziu ao suicídio. Ele teve que ser salvo, porque ele chegou a se atirar no mar, e ele foi salvo por amigos. Então o que acontece? A obsessão espiritual pode levar sim uma pessoa a cometer suicídio. Como se livrar disso? Através da prática do bem. Porque aquele perseguidor, isso aí entra muito no que o Zé Amaral respondeu, aquele perseguidor que foi algoz do Divaldo de perturbações inúmeras durante muitos anos, ele teve a grata felicidade do Divaldo receber a mãe dele, que havia reencarnado na Mansão do Caminho, que é uma obra beneficente que Divaldo fundou na cidade de Salvador, na Bahia. Então, é até um episódio muito interessante, porque o berçário da Casa do Caminho lá já estava cheio, e não tinha mais como receber criança. E no que Divaldo encontra, às portas da Mansão do Caminho, aquela criancinha ali, né? Aliás, uma senhora que achou a criança, deixa na mão do Divaldo. Ele fala assim, mas eu não posso receber, né, a criança. E ele olhou todo compadecido por aquele bebê. Joana de Ângeles o orientou a estar recebendo, e ele vai então recebe, né?
E quando ele recebe aquele espírito, ele nada mais está recebendo do que a mãe do seu obsessor espiritual, que ao se deparar com aquele ato, não consegue mais, dali por diante, continuar o processo de perseguição. Então, assim, pode induzir ao suicídio também, mas a grande proteção contra qualquer tipo de indução, seja menos intensa ou uma influência de maior intensidade, ainda continua sendo a caridade. E na segunda pergunta, se existe disputa, se existe briga entre espíritos, claro que sim, porque espírito a gente tem que considerar que é o homem fora do corpo. A partir do momento em que a gente desencarna, a gente não se vê revestido de qualidades divinas. A gente continua com as nossas mesmas viciações mentais, com os nossos mesmos hábitos nocivos, com o nosso mesmo orgulho, com o nosso mesmo egoísmo. Então, se a gente vai recorrer ali ao livro Libertação, que André Luiz faz uma análise das regiões inferiores, a gente nota que existem diversas disputas entre espíritos pelo poder nessas regiões menos felizes. Então, existe sim disputa entre os espíritos, mas isso é uma marca de espíritos ainda muito ignorantes, ainda pouco esclarecidos. Tá certo? Bom, eu tenho uma pergunta aqui que foi dirigida ao Sérgio, porém, eu vou respondê-la. Sérgio, quando você diz que ao desencarnar, a gente será atraído para algum lugar, e será a mesma pessoa com os mesmos defeitos e qualidades. Minha dúvida, então, é a seguinte: como explicar quando se diz que já fomos homens e mulheres em outras vidas? Não ficou contraditório? Na verdade, não. É porque a questão de sermos, né, a mesma pessoa com os mesmos defeitos e qualidades é só parte da história, não é a história toda. Aí parece haver contradição. Que já fomos homens e mulheres e já tivemos várias personalidades. O que acontece é o seguinte: somos realmente as mesmas pessoas quando desencarnamos, com as mesmas qualidades e mesmos defeitos. Porém, tem uma pequena diferença. André Luiz, ele vai nos ensinar que o senso moral é 10 vezes maior. A nossa sensibilidade para aquilo que a gente faz de certo e errado é muito maior. Então, parece que a matéria nos influencia de tal forma que a gente fica meio assim amortecido moralmente. Por exemplo, no caso da pergunta do Zé, primeira questão que ele respondeu, parece que a pessoa que havia praticado aquele ato não tinha se arrependido. Aqui, pode ser que depois do desencarne, ela vai ter um arrependimento muito grande. Me lembrei agora de um caso que o Sérgio contou, de uma das reuniões mediúnicas, que uma parente dele, uma avó, não me recordo bem, através de um médium, veio pedir perdão para ele de um bolo que ela havia comido, um pedaço de bolo que ela havia escondido dele e comido, e isso pesava na consciência dele, quando o Sérgio ainda era criança. Então veja a sensibilidade espiritual para essa questão. É coisa que aqui a gente não dá importância e lá talvez de alguma coisa aquilo nos incomode. Então, André Luiz fala que a sensibilidade moral é bem maior. Tirando isso, o que acontece? Quando a gente desencarna, a gente fica com a aparência e com a personalidade da última reencarnação. Somente quando a gente vai evoluindo na escala espiritual, evolutivamente pensando, espiritualmente, evolução espiritual, é que a gente vai ter condições de relembrar outras vidas e assumir outras formas.
Não é todo mundo que chega no plano espiritual e imediatamente vai poder relembrar todas as vidas passadas, assumir todas as formas masculinas e femininas que foram, não. Vamos lembrar que o processo reencarnatório, ele é precedido por uma perturbação e que o espírito, ele sofre uma transformação e esquece todo o passado espiritual dele. E no período da infância, por exemplo, ele fica ali esquecido de quem que ele era, o que ele está fazendo ali, e ele vai recuperando paulatinamente algumas tendências de vidas passadas, e não a memória completa. Então, cada vida é como um começar novamente, exatamente para ter novas oportunidades de acertos, né? Então, não há uma contradição, não. Uma perguntinha até boa. Por que afasto as pessoas de mim e não paro em nenhum emprego? Não sei. Você vai ter que descobrir isso sozinho. Então, o seu caso, quem está perguntando aqui, eu não sei. Mas, dentro dos estudos que a gente faz da psicologia, eu me lembro, inclusive, do Dr. Paulo Gaudêncio, existem certas pessoas que têm uma facilidade muito grande de boicotar a própria felicidade, boicotar a própria realização. Mas são experientes nisso. Quando começa um relacionamento, o relacionamento vai começando a ficar bom, vai começando a harmonizar, a pessoa já começa a ficar com o que a gente chama, eu acho que a psicologia chama isso de síndrome de Jonas. É o medo do sucesso, é o medo de estar feliz, é o medo de ter coisas boas na vida, pelo medo de perder. Olha só, nossa, eu não vou deixar isso avançar não, porque senão fica bom demais da conta, e se eu perder? Aí se eu perder, aí a pessoa já perde antes. Boicote. A pessoa, às vezes, não percebe que ela está se negando a ser feliz, se negando a ser um ser humano normal, comum, que sofre, que chora, que sente tristezas, que vive a vida. Aliás, a vida é para ser vivida desse jeito. Isso aqui é um planeta de expiação e provas, em que a gente veste um macacão para vir para cá e aprender coisas. Se eu me nego a aprofundar o autoconhecimento, e eu só posso me autoconhecer se eu me permito aprofundar nas relações. Se eu ficar só nas relações superficiais e temporárias, o que eu vou aprender com isso? Eu vou aprender só a superficialidade de contatos sociais que não se aprofundam. Para que eu possa me permitir aprender a amar, eu tenho que garimpar o amor dentro de mim. E a gente não garimpa o amor dentro da gente sem passar primeiro por escavações profundas. E essas escavações profundas, às vezes, são relacionamentos que são verdadeiros esmeris, pedras de esmeris, batendo uma na outra, que sai fogo para tudo enquanto é lado. Mas é ali que está o X da questão. É ali que está a gostosura. Ninguém vai achar que vai descobrir as profundezas dos sentimentos, as profundezas das emoções, apenas nas superficialidades. É o que eu fico... Essa semana passada, no final da semana passada, eu estava fazendo uma palestra para os meninos de 3º ano de ensino médio, estavam saindo da escola, e as perguntas mais comuns deles são mais ou menos em torno disso. Eu falei assim, olha, eu, particularmente, eu sou privilegiado nesse aspecto, porque eu sou de uma época em que as nossas relações eram extremamente vinculadas. Porque a gente não tinha direito a realizar todos os nossos desejos. A gente é daquela época. Eu gastei 30 dias para segurar na mão da minha namorada, que era a minha esposa hoje. Olha para você ver o tanto que grudou. Estou até hoje.
Eu gastei 30 dias, meu filho, turiando ela todo dia ali, eu pensando, arquitetando plano. Logo eu seguro na mão dela, e ia despistando. Na hora que encostava o dedinho no dedinho dela, ela atirava. Não, está cedo. Freud fala para nós que quando você tem um desejo e esse desejo não é realizado, você cria um vínculo emocional, você cria um laço emocional, um laço afetivo. Por quê? Porque você é obrigado a sublimar o desejo. Se você sublima, você vincula. Então, eu tinha que trabalhar no outro dia, no outro dia, no outro dia. Aí os jovens que estavam me perguntavam exatamente a respeito disso, porque hoje a vida para eles é muito fácil. Eles vão para a balada hoje, 10h30, 11 horas da noite, eles chegam lá e ficam na porta da balada, e às vezes antes de entrar para dentro do local, eles já beijaram 10, 15, e ficam tirando onda, não, já foi 15 até agora. Quer dizer, olha, as relações são extremamente fugidias, extremamente superficiais, e se, às vezes acontece aqueles papos que eu chamo de papo romântico, e eu brincando com eles, às vezes rola aquele papo romântico, o cara chega perto da mocinha e fala, e aí, dá passeio ou está difícil? E a mocinha vira e fala assim, já é. E aí ele engravata, demorou, e de 11h30 da noite até 5 horas da manhã, todos os desejos que eles tiverem, eles vão realizar, não vai ter nenhum desejo negado, não vai ter nenhum desejo sublimado. Então, portanto, não há vínculos afetivos. 5h30 da manhã, olham um para a cara do outro como se estivesse comendo a última colherada do 5º prato de doce de leite. Se despedem sem nenhuma vinculação e a relação ficou aonde? Só na superfície. Não se permitiu o aprofundamento. Como é que você se permite o aprofundamento? Quando você desenvolve, exercita o amor. Quando você vai para o hospital e segura na mão, e está internado 8 dias, você está ali segurando na mão. Você olha no olho, você sofre com, você ampara, você auxilia, você percebe o quanto que é doído perceber o outro em dores e não poder fazer nada, mas pelo menos está ali junto. É aí que faz você ir lá nas profundezas. E às vezes nós temos esse malveso, nós não nos permitimos aprofundar as nossas relações. Como é que você vai querer evoluir como espírito se você não se permite autoconhecimentos com profundidade, com conhecimento de causa, para você descobrir quais são as suas falhas últimas, ou os seus potenciais últimos de boas coisas que podem ser colocadas para fora. Eu acho que nós não precisamos fazer isso. Eu acho que nós podemos tranquilamente nos permitir relacionamentos. Não importa se a gente vai ficar no emprego ou não vai ficar no emprego, mas que as nossas relações sejam gostosas, saudáveis, verdadeiras, sinceras, e que a gente possa aprender com isso. Bom, a pergunta aqui, na verdade, o Zé quase já respondeu ela, na verdade já até respondeu. É a seguinte: boa noite. Quando nos apaixonamos de uma forma intensa, a ponto de mudanças radicais na nossa vida acontecerem, esse pode ser de alguma forma a aproximação de espíritos que têm uma história eterna? Bom, a pergunta aqui precisa de umas correções, mas assim, quando a gente se apaixona de uma forma intensa a ponto de ocorrer mudança radical em nossa vida. Bom, isso aqui deve estar naquele primeiro momento, né, da relação, que é o momento do encantamento, onde geralmente, ali o que o Zé falou da superficialidade, onde cada um dos parceiros ali procura mostrar aquilo que há de melhor nele, né?
procura mostrar aquilo que vai seduzir, que vai ser mais encantador, reciprocamente, né? Um para com o outro. E dessa maneira, todo mundo querendo ser bom, todo mundo querendo agradar no primeiro momento, é muito fácil se apaixonar. E se apaixonar, muitas das vezes, de maneira radical, igual coloca a pergunta aqui. Mas eu acredito que deva ser um momento também de cautela, da gente reconhecer que todo sentimento é uma construção. Essa questão de amor à primeira vista, eu acho um pouco uma ideia furada, porque o amor enquanto construção, ele se dá justamente no relacionamento aprofundado, como o José Amaral falou. É naquelas diferenças que vão aparecer de maneira mais gritantes em um determinado momento em que a relação já caminhou através do tempo, em que os sentimentos eles vão poder brotar. Então, assim, a princípio, é muito complicado a gente falar de amor. Existe o encantamento, existe a paixão que surge a princípio. Mas é com o tempo que a construção desses sentimentos aqui, elas vão ocorrer. É com aquela diferença que vai começando a aparecer e vai começando a nos desagradar e que a gente vai começando a perceber, né, a dose de amor que vai ser necessária para aquela relação. E se a gente está disposto ou não a estar destinando àquele parceiro aquela dose de amor que aquela diferença vem nos solicitar. Então, antes de tudo, eu costumo dizer que para o sucesso das nossas relações afetivas, no caso aqui da pergunta, é você procurar ficar bem consigo mesmo primeiro, para que os seus relacionamentos não se deem em maneira a você estar satisfazendo as suas carências, vamos dizer assim. É preciso, primeiramente, com que você esteja bem com você mesmo, a nível sentimental, para que você não use, como o filósofo Nietzsche dizia, o outro como um escudo contra o seu isolamento. Porque o seu isolamento te faz tão mal, te causa tanto tédio, que você sai em busca de relacionamentos e você passa a perder o critério de seleção, vamos dizer assim, quando a carência em você ela está grande, ela está alta. Quanto mais carente, menor a seleção que a gente vai ter ao escolher as nossas relações. Então, eu não estou falando aí com isso que a gente deva ser solitário, que a gente deva viver uma vida sozinho, mas que a gente precisa primeiramente buscar nos sentir bem conosco mesmo, para que aquele astral diferente possa contagiar e as minhas relações possam ser de acordo com energias correspondentes àquele astral elevado que eu estou tendo. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que ficam aí uma vida, fica anos encalhado, vamos dizer assim, sem arrumar nem gripe. E aí depois que arruma algum namoradinho, aí começa a chover na horta de pretendente. Ou arruma um namoradinho, ou arruma uma namoradinha. Por quê? Porque o astral modifica. A energia que a pessoa começa a exalar é outra. Então ela começa a atrair a atenção das outras pessoas, que vem ali, né, um manancial de alegria, de disposição. Mas o interessante é que a gente consiga obter esse estado da alma sozinhos, né? Para que a gente possa, a partir daí, desenvolver relações de uma maneira mais saudável. O filósofo Jean-Paul Sartre, ele dizia o seguinte: se você sente tédio quando você está sozinho, cuidado, é sinal que você está numa péssima companhia, né? Então, assim, é preciso com que a gente, nos momentos em que a gente esteja só conosco mesmo, a gente se sinta bem. E toda paixão radical, como a pergunta diz aqui, no meu ver, a meu modo de ver, é prejudicial. Quando você se entrega cegamente a uma relação, deixando se iludir completamente pelo encantamento do primeiro momento. É isso que a gente não pode deixar acontecer. O filósofo Blaise Pascal, no livro Pensamentos, ele diz o seguinte: quando a paixão nos domina, a gente corre alegremente para o precipício.
Então, se você está completamente dominado pelas paixões, a ponto dela ocasionar mudanças radicais na sua vida, reveja os seus conceitos, vá mais com calma. Não estou dizendo para que você haja com frieza, mas com cautela sentimental e com inteligência emocional. O doutor Eduardo Aquino, de vez em quando, vem aqui fazer palestra em Divinópolis. Ele fala que a paixão é mais ou menos o seguinte: termina, no máximo em 2 semanas, termina a paixão, aquele fogo. E depois que a paixão passa, a relação que fica, ela tem mais ou menos 3 características fundamentais. Uma que é a indiferença, você nem percebe que o outro existe. A irritação, a voz do outro te irrita. Você fala assim: nossa, onde é que eu estava com a cabeça? Pelo amor de Deus, não dá conta de escutar nem a voz da pessoa. E o terceiro, que é mínimo, essa da irritação e as outras 2 formam 95% das possibilidades. Sobra 5% dessas relações que, a partir de uma paixão grande, pode encaminhar-se para uma relação amorosa. Então, segundo o doutor Eduardo Aquino, é mais ou menos por aí que a coisa funciona. Para mudar um pouco o foco, né? Porque hoje está todo mundo apaixonado aqui, né? Todas as questões de paixão e tal. Falar um pouquinho sobre experiências vividas durante o sono. São truncadas. Por que elas são truncadas? E muitas vezes não temos a lembrança clara das mensagens passadas nos sonhos. É uma pergunta recorrente, né? Nos estudos a gente tem falado dela, porque se é um desdobramento, que é exatamente uma vivência do espírito fora do corpo, enquanto o corpo está dormindo, é vivida pelo perispírito. Não é vivido pelo cérebro físico, né, pela indumentária física. Não é uma experiência normal, como a gente está tendo aqui. E se a gente já tem dificuldade de lembrar uma experiência normal, né, o que vocês comeram na terça-feira da semana passada, na hora do almoço? Quem lembra? A gente já tem essa dificuldade de lembrar fatos aqui, que eu vivi aqui. Como lembrar de um fato que foi vivido perispiritualmente? Então, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. E a gente lembra assim, quando a gente retorna, alguma coisa é passada para o cérebro físico. Então, a gente lembra nuances, a gente lembra assim, detalhes, um detalhe não lembra outro, é confuso. Isso é normal. O que recomenda-se para lembrar cada vez melhor dos sonhos é viver a vida mais conscientemente. É você buscar estar consciente sempre. Viver menos no automatismo. Porque se você conseguir ter uma consciência maior durante o sono, isso vai facilitar muito a lembrança depois de acordado. Então, é um exercício de consciência. Mas, geralmente, é assim mesmo que acontece. A gente não lembra, a maioria não lembra tão perfeitamente dos sonhos quanto a gente lembra das coisas em vigília. Qual ou quais as contribuições que um psicólogo espírita pode dar a um paciente? O atendimento pode tornar-se mais humanizado? Bom, eu não sei no interior de um consultório, quando há um atendimento ao paciente. E eu não sei também se existe um psicólogo espírita. Para mim, acho que existem espíritas que são psicólogos. É diferente, porque psicologia espírita eu acho que ainda não existe. Não, porque psicologia, né, se atribui à condição de ciência, né?
E, por ser ciência, ela tem determinados critérios a serem observados, as técnicas, né, de psicoterapias que devem ser observadas. O que pode acontecer, e a pergunta aqui é bem pertinente, pode ajudar um paciente, não no sentido de fazer psicologia espírita, porque não existe nesse aspecto, mas existe psicologia sendo praticada ali por uma pessoa que é espírita, e por ser espírita, ela tem muito mais conhecimentos e pode avaliar situações de vários e vários aspectos, como o Dr. Sérgio Felipe fala, como, né, o Dr. Jaider, lá de Belo Horizonte, também fala a respeito. Quem conhece a manifestação dos espíritos, quem conhece, pode, né, avaliar determinadas situações, né, e emitir os próprios juízos para a avaliação do paciente, né, a partir desse conhecimento que ele tem. Mas eu, se não me engano, ele não pode utilizar isso como, né, processo psicoterápico, porque não seria ético, não seria científico. Agora, o atendimento pode tornar-se mais humanizado? Depende do psicólogo, depende do seu conhecimento, depende da sua evolução. Eu acho que o atendimento, humanizado ou não, vai depender do grau de evolução, do grau de conhecimento, do grau de sensibilidade que tem esse profissional que está fazendo o tratamento. Eu acho que a doutrina espírita pode até ajudar, né, a ampliar essa visão de humanidade, essa visão de sensibilidade com os problemas que as pessoas apresentam quando vão procurar um profissional da área. Mas vai depender do grau de evolução, do grau de conhecimento, do grau de adiantamento que cada profissional tem. Bom, saindo da paixão, agora voltando para a paixão de novo, né? Igual a pergunta que tem aqui é a seguinte: tem um amor que acho que é alma gêmea. Como saber se é de vidas passadas? Bom, primeiro é preciso a gente considerar que toda relação que a gente se dá não são casuais, elas não são por acaso. Todos os nossos relacionamentos, eles têm um porquê de ser e muitos deles têm vinculações com o passado. Na maioria das vezes é um passado de reajuste, em que aquela relação tem uma determinada finalidade de ensinar para ambos os parceiros determinados aprendizados para a sua senda evolutiva. Mas existem também aqueles relacionamentos, e esses já são mais raros, constituídos de afinidades. Aqueles relacionamentos constituídos de muitas semelhanças, em que aquilo faz com que a relação seja uma relação saudável. Não que não haja diferenças. Isso aí vem cair por terra esse conceito de alma gêmea. Porque diferença sempre vai haver. Porque não existe nenhuma folha de uma mesma árvore absolutamente igual uma à outra. Então, é dentro da diferença que há o crescimento, né? Então, esse conceito de alma gêmea, no meu ponto de vista, e até da doutrina espírita, não existe, porque não existe almas absolutamente iguais. Mas existem almas imensamente afinizadas umas com a outra, que durante os processos da reencarnação vieram aprimorando os seus sentimentos umas do lado das outras. E muitas das vezes esse sentimento se manifesta na vida atual como em forma de uma afinidade muito intensa, mas que foi uma afinidade construída no decorrer de muitas reencarnações. Então a gente pode tirar exemplo aí de Paulo e Abigail, que são espíritos que sublimaram os seus sentimentos e ainda continuam com a vinculação afetiva no seu mais alto nível. A gente pode citar Emmanuel e Lívia. A gente pode citar Francisco e Clara de Assis, que são espíritos que já se desenvolveram, né, intelectualmente e moralmente e continuam com uma afinidade muito intensa, mas um diferente do outro.
nada de alma gêmea, cada um com o seu caminho e com a sua trajetória evolutiva diferente. Boa noite. Sou uma pessoa sensitiva, sinto energias diferenciadas, tanto energias boas quanto energias que podem se dizer fortes, ruins. É possível, depois de um sonho com um ente muito querida, essa ente permanecer no quarto após o despertar do sonho? Porque isso me aconteceu. Após o sonho, senti a energia, a presença espiritual durante 20 minutos, mais ou menos. Isso seria uma visita, por ela ter parentesco comigo? Ou o que pode me explicar sobre esse fato? Você parece já responder a sua questão. Isso é muito comum. É claro que a gente não conhece o fato em si, e não pode dizer se é absolutamente uma visita de uma ente querida sua. Mas isso é muito comum. Os espíritos da nossa família, que tinham muita afinidade conosco, nos visitar, permanecer um tempo conosco, né? E aí os mais sensitivos percebem a presença, percebem o perfume, percebem, lembram-se dela, começam a comentar dela. Então, isso é muito comum. Mais comum do que se pensa. André Luiz, nas suas narrativas, mostram isso do ponto de vista espiritual. Os espíritos vindo e visitando as famílias. O próprio André Luiz veio quando estava mais equilibrado e visitou a sua família. Então, provavelmente, pelo descrito aqui na questão, é o que aconteceu. Boa noite, gostaria de saber por que meus irmãos me evitam, não conseguem esconder que não gostam de mim, me excluindo de tudo, por mais que eu faça, não sou reconhecida. E agora, essa semana mesmo, com exames de doença, fui acusada de chantagem emocional. Por que tanto ódio? Não sinto ódio, sinto tristeza. Bem-vindo às famílias. Isso que você descreveu aqui é família de país como o Brasil em um planeta de expiação e provas. Aliás, não seria diferente, né, a gente imaginar que é um cadinho onde você coloca ali para fazer a sopa de afetos que a gente precisa de fazer. A família, num planeta de expiação e provas, ela tem que ser isso aqui. Você imagina, por exemplo, só se você for uma família de espíritos missionários. E se for uma família de espíritos missionários, aí você não sofrerá, talvez, com a família, mas sofrerá com a sua missão, porque um espírito missionário tem que vir preparado para enfrentar qualquer tipo de situação, porque ele estará sujeito às leis da matéria. Quem reencarna nesse planeta pode ter certeza de uma coisa: você se enquadra ou num processo expiatório, que você está fazendo, né, obrigatoriamente, porque você já lançou, já agiu, então agora é colher as reações daquilo que você plantou. Não tem escapatória. Se você plantou, você vai colher de uma forma ou de outra. Ou, segundo, ou prova, você já passou pelo processo expiatório e agora você está se provando para si mesmo que realmente você está apto a passar pelas mesmas situações de dificuldade quando você estava em expiação, e para você saber se realmente as suas escolhas são escolhas boas. É uma prova. Não é obrigatório, mas é uma escolha sua. Você que se colocou nessas condições. Ou missão. Você vem para ensinar as pessoas a passar por isso, de forma boa. Então, nas famílias, geralmente vão encontrar-se espíritos que precisam esmerilar um ao outro. Aquele irmão que te nega,
é exatamente o que você precisa. Você precisa saber como é se sentir negado e como superar essa negação e fazer com que os seus sentimentos, os seus afetos, além de superar a sua própria frustração, ainda faça o caminho rumo àquele espírito que é um desafeto, por enquanto, transformando-o em um afeto no futuro. Então, você está ali para aprender a amar a sua família. Aquele que mais te pega no pé é o que mais está na tarefa de esmerilar com você para que vocês dois aprendam um com o outro. Se você perguntar, por exemplo, para a sua família, o que ele está dizendo é isso mesmo, todos vão ter uma posição mais ou menos parecida com o que você relatou na pergunta. Por quê? Porque, às vezes, o outro está pensando que é você que está abandonando ele. Percebe? É você que determina a sua relação ou não. Uma relação afetiva tem que partir primeiro. Nós temos que começar a entender o seguinte: quando a gente vem para o mundo de expiação e provas, para cumprir a nossa tarefa aqui, você tem que fazer aquela perguntinha famosa do Viktor Frankl. Viktor Frankl, um pesquisador do pensamento humano, sobreviveu ao Holocausto, escreveu um livro maravilhoso que é O Sentido da Vida. Se não me engano, o título do livro é esse mesmo, O Sentido da Vida. Ele, no meio do campo de concentração, ele percebia que existiam sobreviventes, aqueles sobreviventes mesmo, que fracos, franzinos, magérrimos, onde você olhava, nossa, não aguento uma semana. Esses eram os que sobreviviam. E, às vezes, aqueles coradinhos, gordinhos, né, bonitinhos, né, que estavam acostumados a receber muita coisa da vida, não sobreviviam. Em pouco tempo, eles pereciam, né, e vinham a contrair doenças graves e, às vezes, até a falecer dentro de pouco tempo. Ele começou a pesquisar e descobriu que ele se dividiu em dois grandes grupos. Um primeiro grupo, que era aqueles que perguntavam: o que é que a vida tem para me oferecer? No caso aqui, a pessoa pergunta: o que é que essa família tem para me oferecer? Lembrando o Ives aqui, a pessoa está numa relação de carência. Eu quero que a vida me dê. A vida que tem a obrigação de me satisfazer, a vida que tem a obrigação de suprir as minhas faltas. E o segundo grupo era aqueles que sobreviviam mais. A pergunta era diferente, a pergunta era: o que é que eu posso oferecer para a vida? Quem pergunta o que é que eu posso oferecer para a vida, está a um passo adiante, aliás, nesse processo de construções e reconstruções de afetos estragados no passado ou nessa própria existência. Cada um tem que fazer a avaliação da sua família e ver que a sua família é a sua família. Se você pudesse escolher, você escolheria a sua família novamente, porque você veria, se você tivesse lucidez bastante para entender, se os amigos espirituais tivessem condições de te mostrar, você escolheria a sua família, porque é ela que tem todos os ingredientes que te farão caminhar mais aceleradamente no seu processo evolutivo. Então, agradeça a Deus e, às vezes, vale a pena parar de achar que é o outro que está te negando, o outro que está te excluindo, e pensar um pouquinho, se não sou eu que estou me excluindo da minha família. Se não sou eu que estou me afastando, porque penso que eles estão se afastando de mim, então, orgulhosamente, eu me afasto para evitar a rejeição. Muito bom, gente. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, não deu para responder todas as perguntas, né, da noite de hoje, mas continuaremos na próxima semana. E só para encerrar, me lembrei de uma frase, se não me engano, de André Luiz, que ele fala assim: o importante não é o que acontece conosco, mas como reagimos ao que acontece conosco, né? Boa noite, bom estudo para vocês agora com mais José Amaral, né?